E se o maior milagre que você está esperando não vier de fora, mas começar dentro da sua própria casa? Já parou para pensar que Deus talvez esteja à porta do seu lar, esperando apenas ser convidado a entrar? Às vezes, os cômodos estão cheios de móveis, mas o ambiente parece vazio. Há barulho, mas falta paz. Há rotina, mas falta direção. Há convívio, mas falta amor verdadeiro. E é nesse cenário que surge uma pergunta que pode transformar tudo. Deus já foi convidado para habitar sua casa. Quando falamos de convidar Deus para o lar, não estamos falando de pendurar um quadro com versículos na parede ou colocar um louvor tocando no fundo. Estamos falando de abrir espaço para que Ele reine em cada decisão, em cada conversa, em cada detalhe do dia a dia. No livro de Josué, capítulo 24 e verso 15, ouvimos uma declaração poderosa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é apenas uma escolha individual, mas um convite coletivo. Josué não se limitou a servir a Deus sozinho. Ele decidiu, junto com sua família, entregar o lar inteiro aos cuidados do Senhor. Que coragem linda, que decisão transformadora. A sua casa, hoje, pode se tornar esse lugar de entrega, de fé e de serviço. Basta um convite sincero. Deus não impõe sua presença, Ele respeita a liberdade de cada coração. Mas quando é convidado, Ele entra, transforma e firma morada. Fique comigo até o final deste vídeo, pois juntos vamos orar e convidar a presença de Deus para reinar no seu lar de forma poderosa. Você já tentou fazer tudo certo e mesmo assim sentiu que as coisas em casa pareciam não avançar? Às vezes, por mais que a gente se esforce, algo continua faltando. Uma paz que não se compra, uma harmonia que não se força, uma presença que só o céu pode trazer. O Salmo capítulo 127, verso 1 declara: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa é uma revelação poderosa. Não basta apenas esforço humano, planejamento ou dedicação. É a presença de Deus que sustenta o que realmente importa. Quantas famílias vivem sob o mesmo teto, mas não dividem o mesmo propósito? Quantas casas têm estrutura, mas não têm alicerce espiritual? É possível ter conforto e ainda assim viver em conflitos diários. Mas quando o Senhor é o arquiteto do lar, até nos dias difíceis, há paz, direção e esperança. Convidar Deus para edificar sua casa é mais do que um ato simbólico, é uma rendição. É dizer: Senhor, toma o teu lugar aqui. Ensina-nos a conversar, a perdoar, a construir uma rotina que te honre. Habita nossos almoços, nossas orações, nosso silêncio. Fica conosco. Porque onde Ele habita, há vida, há cura, há restauração. E isso é só o começo do que Ele pode fazer em sua casa. Você já imaginou como seria se Jesus batesse hoje à porta da sua casa? O que mudaria? O que você correria para esconder? E o que você gostaria que Ele visse? A verdade é que, quando abrimos as portas para Cristo, não estamos apenas recebendo uma visita, estamos permitindo uma transformação completa. Em Lucas capítulo 19 e versos 5 e 6, encontramos a história de Zaqueu, um homem rejeitado, visto como pecador, que subiu numa árvore só para ver Jesus passar. Mas Jesus fez mais do que passar. Ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a resposta de Zaqueu foi imediata. Ele o recebeu com alegria. Isso é lindo. Jesus não foi convidado. Ele se ofereceu. E Zaqueu não hesitou. E sabe o que aconteceu? A vida daquele homem mudou completamente. Sua casa, antes conhecida por corrupção e ganância, tornou-se palco de arrependimento, restituição e salvação. Quando Jesus entra, ele não apenas senta à mesa. Ele limpa, cura, transforma. Ele muda os relacionamentos, restaura vínculos, quebra ciclos de dor. E isso pode acontecer com você, pode acontecer hoje. Jesus ainda está dizendo: hoje me convém entrar na sua casa. A pergunta é: você vai abrir a porta? Você já esteve em um lugar onde sentia paz só de estar ali?
Uma paz que não se explica, mas se percebe no ambiente, no olhar das pessoas, no jeito como tudo flui. Quando a presença de Deus habita um lar, até o ar parece mais leve. No segundo livro de Samuel, capítulo 6 e verso 11, lemos algo extraordinário. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. A arca representava a presença de Deus. E por 3 meses ela permaneceu na casa de um homem comum. E isso foi suficiente para que bênçãos extraordinárias começassem a acontecer. Não foram anos, foram apenas 3 meses. E tudo mudou. Isso nos mostra que não importa quão simples seja a sua casa, nem quantos desafios ela enfrenta. Quando a presença de Deus entra, a atmosfera muda. Onde antes havia escassez, pode haver prosperidade. Onde havia tensão, pode florescer a paz. Onde havia doença, pode brotar saúde. Tudo começa com a presença. Não estamos falando de uma bênção mística ou imediatista. Estamos falando da companhia real de Deus em sua casa. E onde Ele está, há ordem, proteção e favor. Por isso, não espere por um grande evento. Comece hoje, aí mesmo onde você está, a cultivar essa presença. Quantas vezes a correria do dia a dia rouba de nós aquilo que realmente importa? A rotina consome, os afazeres se acumulam, e quando percebemos, o dia acabou. E Deus foi esquecido no meio do caminho. Já aconteceu com você? Em Lucas capítulo 10, versos 38 e 39, encontramos 2 mulheres que receberam Jesus em casa, Marta e Maria. Marta estava ocupada, tentando servir, arrumar, fazer tudo funcionar. Maria, no entanto, se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele dizia. E ali, na sala daquela casa, surgiu um ensinamento eterno. Enquanto Marta se distraía com muitas tarefas, Maria escolheu a melhor parte, a presença de Cristo. Isso não significa que o trabalho é ruim, mas sim que, se não pararmos para ouvir a voz de Deus, nossas ações se tornam vazias, fazemos muito e alimentamos pouco a alma. Talvez sua casa esteja cheia de movimento, mas carente de silêncio com Deus. Cheia de tarefas, mas vazia de comunhão. Hoje, o convite é simples. Pare por um momento. Sente-se espiritualmente aos pés do Mestre. Ele ainda visita lares, ele ainda fala. A pergunta é, você está ouvindo? Transformar o lar em um ambiente de escuta, adoração e pausa é um passo profundo para viver a paz que só Deus pode dar. Você já parou para pensar que a maneira como você conduz seu lar hoje está construindo o futuro da sua família? Cada escolha, cada palavra, cada atitude, tudo está formando uma base. Mas a pergunta é, você está edificando com sabedoria? Em Provérbios 6, capítulo 24, e versos 3 e 4, está escrito: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Essa passagem nos mostra que não basta levantar paredes e cumprir rotinas. Um lar precisa ser construído com princípios divinos. Sabedoria aqui não se refere apenas à inteligência humana, mas à sabedoria que vem do alto, aquela que nos ensina a ouvir antes de responder, a perdoar em vez de ferir, a priorizar o tempo juntos, a decidir com oração. É essa sabedoria que gera um ambiente saudável emocionalmente, espiritualmente equilibrado e cheio da presença de Deus. Um lar guiado por Deus não é perfeito, mas é firme. É onde há diálogo, onde há espaço para recomeços, onde o amor cobre as imperfeições. E tudo isso começa quando deixamos Deus nos ensinar a viver como família, segundo o seu coração. Hoje, o Senhor deseja ser seu conselheiro dentro da sua casa. Dê ouvidos à sua direção e veja como as estruturas do seu lar se fortalecerão. Já imaginou Deus batendo à porta da sua casa, esperando ser recebido como um convidado especial? Ele, o Criador de tudo, não força a entrada.
Ele espera, ele chama com amor e aguarda que alguém abra a porta. Em Apocalipse capítulo 3 e verso 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Que cena linda e cheia de significado! Cristo deseja comunhão. Ele quer estar presente não apenas nos cultos ou orações rápidas, mas no cotidiano, na mesa, nas conversas, nos momentos simples da vida. Mas há um detalhe importante: ele bate, mas só entra se for convidado. Muitos desejam bênçãos, mas não estão dispostos a abrir espaço. Querem milagres, mas mantêm a porta trancada. Jesus está chamando, e talvez você esteja ouvindo agora mesmo esse convite em seu coração. Abrir a porta é um ato de fé e de humildade. É reconhecer que precisamos dele, que nossa casa, por mais organizada que pareça, precisa de direção espiritual, que nossos relacionamentos precisam de cura, que nossos dias precisam de propósito. Hoje, Deus está batendo à porta do seu lar. Você vai atender? Você sente que sua casa é um lugar de descanso, ou de tensão, um espaço de acolhimento, ou de conflitos silenciosos? A boa notícia é que quando Deus é convidado a habitar o lar, ele transforma esse ambiente num verdadeiro refúgio espiritual. O Salmo capítulo 91 e verso 1 nos assegura: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa promessa não está limitada a um templo físico ou a um lugar sagrado distante. Esse esconderijo pode ser a sua casa, o seu quarto, a sua sala, o seu lar. Tornar sua casa um refúgio não significa ausência de lutas, mas presença de paz. A presença de Deus não elimina os desafios, mas muda a forma como os enfrentamos. O ambiente muda quando se ora em família, quando se louva com o coração, quando se lê a palavra com reverência. E aos poucos, o que era apenas rotina se torna altar. Que tal transformar aquele canto da sua casa num lugar de oração? Que tal começar o dia juntos, lendo um versículo, ou agradecer juntos antes de dormir? Pequenos gestos, quando feitos com fé, convidam o céu a habitar conosco. O seu lar pode ser esse esconderijo, e a sombra do Onipotente pode cobrir sua família com descanso e proteção. Você já experimentou o poder que existe quando uma família se une em oração? Não há barreira que resista à fé de corações que clamam juntos. Quando oramos em família, estamos construindo uma muralha espiritual ao redor do lar. Em Mateus capítulo 18 e verso 20, Jesus disse: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso significa que mesmo com apenas 2 pessoas dentro de casa, se elas se unirem em oração sincera, a presença do Senhor é garantida. O céu se inclina para ouvir. Não é preciso palavras bonitas nem longas orações. É preciso sinceridade, fé e desejo de buscar a Deus juntos. Orar em família é fortalecer os laços espirituais. É ensinar às crianças que a casa é lugar de fé. É mostrar que, nos momentos bons e ruins, a resposta sempre está no altar. Talvez na sua casa haja silêncio espiritual há muito tempo. Talvez você seja o único ou a única a crer. Mas saiba, a sua fé tem poder de abrir caminho. Deus começa grandes obras com um coração disposto. E quando um se levanta para orar, o céu começa a agir. Comece hoje. Reúna sua casa, mesmo que seja só você e Deus. Convide o Espírito Santo. Ele virá e a transformação começará. O que você deseja deixar como legado para sua família? Bens materiais são importantes, mas há algo que tem valor eterno: a palavra de Deus plantada no coração de quem vive com você. Em Deuteronômio capítulo 6 e versos 6 e 7, lemos: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te.
Que responsabilidade linda e transformadora! O lar é o primeiro altar. É ali que o coração das futuras gerações é moldado. Não espere que apenas a igreja ou o mundo ensinem seus filhos. A maior influência está dentro de casa. E quando a Bíblia é aberta com frequência, quando os princípios do reino são vividos e não apenas falados, uma geração inteira pode ser alcançada. Isso não significa perfeição, mas intencionalidade. Significa usar os momentos simples para semear a verdade. Uma conversa no café da manhã, uma oração antes de dormir, um louvor no carro, um versículo no espelho do banheiro. Tudo isso comunica fé. E mesmo que seus filhos hoje não pareçam interessados, a semente está sendo plantada e Deus é fiel para fazer crescer no tempo certo. Se até aqui essa mensagem falou com você, saiba que não é por acaso. Deus está chamando. Ele deseja ser mais do que alguém lembrado em momentos difíceis. Ele quer ser o centro do seu lar. Hoje é o dia de abrir a porta e dizer: Senhor, entra, fica, reina aqui. Vamos orar juntos agora, com fé e humildade. Senhor, nosso Deus e Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, junto com esta pessoa que ora comigo agora, para Te agradecer. Obrigado por este novo dia, pelo fôlego de vida e pelo lar que o Senhor nos confiou. Mesmo com falhas e limitações, Te reconhecemos como Senhor de nossas vidas e de nossa casa. Pai, entregamos a Ti todos os cômodos do nosso lar, cada espaço, cada membro da família. Que a Tua presença inunde nossa casa com paz, amor, harmonia e direção. Que onde havia conflitos, entre o perdão. Onde havia silêncio, entre o diálogo. Onde havia medo, entre a Tua perfeita paz. Como está escrito no livro de Josué, capítulo 24 e verso 15, declaramos com fé: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa promessa se cumpra a partir de hoje. Ensina-nos a edificar com sabedoria, como diz em Provérbios, capítulo 24 e verso 3. Que a Tua palavra habite ricamente em nossos corações e nos guie em cada decisão. Senhor, entra em nossa casa como entrou na de Zaqueu. Transforma histórias, cura corações, restaura o que foi perdido. Que a nossa casa seja como a de Obed-Edom, onde a Tua presença trouxe bênçãos. Que cada oração feita aqui suba ao Teu trono como um perfume agradável. Jesus, eis a porta aberta. Entra, reina, habita. Que nossa casa seja Teu lar e que Teu Espírito Santo seja o hóspede permanente. Abençoa cada família representada aqui. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, declare nos comentários com fé: Minha casa pertence ao Senhor. Isso é mais do que uma frase, é uma semente profética. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa abrir as portas do coração e do lar para Deus. E se deseja continuar crescendo em fé conosco, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca o próximo devocional. Que a paz de Cristo governe seu lar, que a graça do Pai te acompanhe e que o Espírito Santo te conduza todos os dias.